Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Vamos dar início, à nossa aula de hoje falando um pouquinho sobre seleção dentro do melhoramento genético. Quando a gente fala em seleção, pessoal, a gente tem que lembrar logo de uma formulazinha que nós já estudamos em sala de aula, que P é igual a G mais E. Pessoal, vamos lembrar o que é P? P, ele está relacionado ao fenótipo. G está com relação ao genótipo e E com relação ao ambiente. Essa é fácil, né? Essa daqui a gente já aprendeu, a gente já decorou, a gente já colocou em prática, já deu até exemplos dentro de sala de aula. Então, gente, assim fica fácil eu entender como que eu devo fazer a seleção dentro do meu rebanho. Lembrando, pessoal, que dentro do meu rebanho eu tenho o quê? Diferentes frequências de genes na minha população. Ou seja, eu tenho um rebanho, tá certo? E nesse rebanho eu tenho inúmeras cabeças de gado. Cada estrelinha dessa é um animal, tá joia? Então eu tenho aqui uma população. Dentro da minha população eu tenho o quê? Uma diferença entre as frequências de gene na população. A gente já viu isso lá dentro de genética das populações junto com a quantitativa, lembram? Então, pessoal, eu tenho que saber o quê? Eu tenho que saber, basicamente, quais são os melhores dentro do meu rebanho para que eu possa selecionar. Se eu estou selecionando, significa o quê? Que esses vão reproduzir. Então, eu tenho que selecionar quais são aqueles melhores animais dentro do meu rebanho para que eu possa utilizá-los na reprodução. Tá certo? Então, do que era um grande rebanho, eu seleciono dentro dele os melhores e esses vão para reprodução. E essa seleção é ao caso de maneira alguma, tá certo, pessoal? Só lembrando aqui um pouquinho que quando a gente for selecionar, tem que levar em consideração as características ambientais, tá? Coloquei aqui como exemplo para vocês: nutrição, sanidade, manejo, tá joia? Tudo isso tá relacionado e não podemos esquecer. Então, pessoal, vamos lembrar um pouquinho do que é o objetivo do melhoramento genético animal? O objetivo do melhoramento genético animal é o quê? Obter população com genótipo médio superior. Foi exatamente o que eu fiz aqui, pessoal. Eu tive um rebanho e eu fiz o quê? Selecionei os melhores. Então, o objetivo dentro do melhoramento é o quê? Uma população, tá? Com genótipo superior a essa daqui. Por exemplo, tenho aqui a sala de aula. Quais são os alunos que tiram notas maiores que 7? Vou lá e seleciono. Então, isso aqui é o quê? É a média geral desses com nota superior. Tá joia? Então, esse grupinho aqui são com notas superiores que eu selecionei. Tá joia? Então, eles têm um genótipo superior. Então, pessoal, eu tenho que o quê? Aumentar a frequência desses genes favoráveis. Ora, por exemplo, se meu objetivo é aumentar a produção de leite, o que é que eu quero? Aumentar a frequência dos genes favoráveis para a produção de leite. Isso é óbvio. Por quê? Eu quero uma população mais produtiva. Lembra que eu falei lá em melhoramento no início das aulas? O que é que eu tenho? Foco. O que é que eu devo ter? Objetivo. Por quê? O resultado é produção. Então, todo objetivo inicial, ele tem como resultado tornar a população mais produtiva. Tá joia? Então, gente, ou seja, o que é que eu vou fazer? Seleção. Lindo esse nome, né, pessoal? Então, quais são as etapas para que eu faça a seleção? Primeiro, eu tenho que ter um objetivo. Como é que eu vou fazer uma seleção sem ter um critério pré-estabelecido? Isso não existe. Então, eu tenho que ter o quê? Um objetivo, eu tenho que ter um critério, tá bom? Então, eu vou estabelecer um critério dentro do meu rebanho. Classificar os animais que atendem a esse critério que eu estabeleci. Então, eles têm que atender para eles entrarem no grupo top 10, por exemplo. Tô brincando, tá, gente? Então, para ele entrar no grupo das estrelinhas, ele tem que o quê? Atender os critérios pré-estabelecidos, tá? Para entrar no grupo dos estrelas. E decidir se vai reproduzir ou não, tá? Então, eu estabeleço critério, vejo quais animais atendem esses critérios e aí eu decido dentro desses que atendem aos critérios se eu vou reproduzir ou não.
E quais são as consequências, gente? Primeiramente, eu vou modificar a média genotípica. Lembra que eu tenho um genótipo, uma frequência de genótipos. Depois que eu faço a seleção, eu modifico essa frequência. Por quê? Porque eu estou selecionando. Depois que você seleciona, não volta a ser o que era antes. Ele não é igual ao que era antes. Tá joia? Então, eu tenho um aumento na frequência de quê? Dos genes favoráveis. Tá joia, pessoal?